Ok. Boa noite para todos. Mais uma vez aqui no estúdio do Imensa Vida, do Instituto Imensa Vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos princípios básicos que regem, que comandam as constelações familiares. Temos aqui a presença de um jornalista, que é o Marcelo, do Jornal da Saúde. Então, ele está fazendo uma matéria para o Jornal da Saúde, eu chamei ele para vir cá, e é bom que ele faça as perguntas mais básicas, como esse é uma apresentação básica, de que a gente pode levar em cima das perguntas que ele fizer. Ok, Marcelo, então vou deixar você fazer a primeira pergunta. Se você puder, deixa eu Já consegue captar? Tá bom. Ele é acessível pela ordem. A blusa de lã não. Aqui em BH está fazendo um frio danado hoje. Então, nós estamos aí. Bom, boa noite, Regis. A constelação familiar, você é um mestre no assunto, né? Mas sabemos que as pessoas aí, o público em geral, precisa saber do mais assim, o simples, né? Uhum. Então, a minha pergunta básica é bem isso: o que é constelação familiar? Né? Uhum. De uma maneira assim que eu acho Exatamente. Então, o que é constelação familiar? Assim, mais ao pé da letra, constelação familiar é um método de, vamos dizer assim, terapêutico e de investigação do sistema familiar, de como as pessoas estão dentro de um determinado sistema. Pode ser familiar, pode ser um sistema organizacional, pode ser uma empresa. E esse método ele nos facilita de entender as dinâmicas ocultas que estão regendo, às vezes, aquele sistema. Tudo isso vem do conhecimento que veio se acumulando no século XX, a partir, inclusive, do desenvolvimento do que a gente chama de teoria sistêmica ou do paradigma sistêmico. Hoje é o paradigma que rege as ciências, é o paradigma sistêmico ou ecológico, né? Então, nós passamos assim por alguns paradigmas. Deixa eu botar o slide aqui, vocês vão te ajudar. É só no share screen? Ok. Põe ali e ali. Então, o paradigma sistêmico, ele vai nos garantir alguns aspectos da realidade que ainda não estavam formulados ou entendidos com os antigos paradigmas. O primeiro paradigma foi o paradigma newtoniano, ou proposto lá por Newton, Descartes e também o próprio Galileu, que é o paradigma mecanicista. Não está passando os slides. Ok, passou agora. O paradigma mecanicista, que era o pensamento que regia as observações dos fenômenos, feito ali a partir de 1600, por aí, e que ele ainda tem seus efeitos até hoje. Quase grande parte ainda das ciências estão mergulhados dentro dessa observação dos fenômenos, mas do ponto de vista mecânico, como se a realidade nossa funcionasse de um ponto de vista mecânico, um pouco influenciado pelo fascínio que os homens tiveram pelas máquinas de desenvolver a Revolução Industrial lá há 400 anos atrás, onde se poderia reproduzir através de máquinas os vários produtos e para ali naquela época sustentar os grandes impérios, como o Império Português, Espanhol, o Inglês. Então, vários países da Europa começaram a fazer produtos em série, produzidos com essas máquinas, e virou a moda, né? O pensamento é como se o universo funcionasse como uma máquina de engrenagens que se encaixavam perfeitamente. Quando a gente conseguia descrever um fenômeno através de um pensamento mecanicista,
Então, se considerava esse fenômeno científico, né? Como se a ciência estava baseada nesse princípio. Isso perdurou até o final do século XIX, quando houve a primeira balançada nesse pensamento foi com o próprio Einstein, que veio mostrar que a relação entre matéria e energia. É que a energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, essa relação que a energia vai mover a matéria, faz a matéria mover, e a matéria vai nutrir a energia. Então, numa relação desenvolvida por essa fórmula, que é igual a mc ao quadrado. Então, isso mudou a concepção de ver a realidade a partir dali. E até que ele conseguiu provar isso, ele provou a verdade da teoria da relatividade, e depois foi só o desenvolvimento disso. Foi quando Heisenberg, lá nos anos 20, começou também a verificar o comportamento das partículas subatômicas, que consistem nas parcelas as partículas menores da matéria. São essas partículas que têm comportamentos muito, vamos dizer assim, diferentes do que se esperava. Eles não seguem uma lógica, então, principalmente o achado de Heisenberg e também a teoria que ele fez, a teoria da observação e da incerteza, né? Quando ele estava vendo uma subpartícula atômica comportando, horas essa subpartícula era uma partícula e horas ela era uma onda. Quando ele tentou filmar isso, quando ele ia filmar essa subpartícula, ela se transformava numa onda e ele não conseguia filmar ela. E quando era partícula, ainda conseguia fotografar ou filmar. Então, ele viu o tanto que o observador interfere no experimento e no fenômeno. Quando a partícula é observada por um observador humano, ela existe como partícula. Quando ela não é observada por um observador humano, por uma máquina de filmar, ela não aparece como partícula. Então, essa incerteza dessa realidade, né? Aquilo que nos compõe do menor tamanho, submolecular, vão ser físicos, partículas, ou podem não ser. Então, esse fato mudou a concepção da própria realidade, né? E fez também a gente começar a entender muitos dos textos orientais que descreviam a formação do universo, textos taoístas, textos budistas, no próprio hinduísmo, nos primeiros capítulos lá dos Vedas, eles falam que nós somos um sonho na mente da criação, e justamente porque existe e pode não existir. Tem uma probabilidade de existir quando a gente está na forma de onda. Então, isso aí começou a mexer nos conceitos de observável e também nos conceitos mecanicistas. Quer dizer, tem um funcionamento da realidade que funciona quanticamente, onde a gente pode acumular, empacotar e desempacotar a energia de diversas maneiras, né? Com diversas formas. Esse pensamento foi o boom ali dos anos 20, 30, que foi chegar ao que a gente chama hoje de pensamento sistêmico, que é o paradigma mais evoluído que nós conseguimos chegar até hoje, quando observou-se que todos os fenômenos eles vão funcionar sistemicamente. Quer dizer, todos estão dentro de sistemas cada vez mais complexos, né? O nosso corpo é um conjunto de sistemas, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema urinário, que vai fazer parte de um sistema maior, o nosso corpo, e o nosso corpo faz parte de um sistema maior, que é o sistema ecológico, que é o sistema da natureza, primeiro no sistema animal, e vai depois pertencer ao ecossistema como um todo. Então, o ecossistema e
a Terra tem supremacia sobre nós, em termos de funcionamento. Nós somos sistemas complexos que se interagem, e essa visão vai mostrar que todos os fenômenos observáveis e não observáveis, eles são interrelacionados. Não existe nada que é isolado, não pode se isolar um fenômeno. Não existe um homem isolado, o eu isolado. Esse eu isolado é a ideia do nosso ego, na formatação do nosso ego, como se eu existisse sem o sistema. Eu existo porque existia um pai e a mãe, e que esse pai e a mãe pertencem a famílias. Essas famílias todas estão em nós representadas pelo sistema genético e dentro da nossa psique existem bancos de memórias de tudo que se passou e de todas as coisas que estão ali dentro da evolução dos seres humanos. Então, nós estamos ligados a isso. E mais tarde, agora, foi estudado o que se chama de campos morfos. Existem campos de consciência que organizam a realidade aqui. Esses campos morfos está sendo estudado na física, principalmente por um biólogo, o Rupert Sheldrake, que veio desenvolver esse conceito, né? E que cada espécie vai acumulando, através das gerações, o seu conhecimento e a sua aprendizagem, que fica acumulado para aquela espécie e vai conduzir, mais ou menos, aquela espécie dentro da evolução, dentro daqueles princípios que estão acumulados ali dentro da memória desse campo. O campo é um campo de informação, e a informação ela tem um poder enorme, ela que vai informar de como a matéria vai evoluir ou vai se definir. Então, tem um campo de informação que determina a qualidade e o aspecto do mundo material. Isso não só para os seres humanos, mas para os animais, para os vegetais, para os minerais. Esse campo morfo, em cada um dos elementos da natureza, ele vai ter esse campo que vai dar forma, morfo de morfologia. A forma não é dada ao acaso, existe esse campo que são acúmulos dessas memórias e de informações que vão fazer com que o cristal seja cristal. Ele não é um granito. Então, porque a forma dele é preservada através da memória do mundo animal, ou melhor, do mundo mineral, e que vai definir depois outros cristais e assim por diante. Então, a teoria do sistema que ela faz essa revolução, que a gente não pode estudar um indivíduo isoladamente, só como se ele fosse um universo simples e único. Ele está ligado sistemicamente ao sistema social que ele está ligado, ao sistema familiar, e esse sistema familiar vai exercer uma influência direta em cima da vida de cada um de nós, de cada um dos sujeitos. Também essa relação de observação eu e o objeto, isso aqui é um objeto, eu e o objeto, acende aí. A relação eu e o objeto, está lá. Não é assim, eu e o objeto. A gente coloca o eu como se fosse o centro de tudo. O objeto é o objeto, ele não tem importância. Não, eu e o objeto e eu. Isso é real, porque não existe um objeto que não está atuando em mim, e nem existe um eu que está atuando no objeto simplesmente. Eu atuo no objeto, o objeto atua em mim. Mas o objeto não fala, mas ele tem um monte de moléculas e energias que vibram e que atuam sobre nós, conscientemente ou inconscientemente. Então, essa relação ela é sempre recursiva, ela volta ao começo. Eu, o objeto e eu. Isso é real, né? Então, eu e o sistema que eu pertenço. O sistema também atua sobre mim igualmente, univocamente, formando uma relação circular recursiva. Essa relação linear ela foi julgada por água abaixo. Isso é só um construto mental para entender. Eu e o outro, eu e o objeto, eu e meu sistema, eu e a instituição, eu e a Terra. Quer dizer, a Terra e eu e a Terra. Eu e a instituição e eu. A instituição é feita por quê? Por pessoas, seres humanos. Então, elas vão atuar na gente. Eu atuo na instituição, mas a instituição automaticamente está atuando
na gente. Também nas organizações, nos sistemas organizacionais. Nas empresas também isso é válido. Essa relação sempre é recursiva e circular. Então, quando a gente fala de constelações familiares, nós vamos fazer constelação familiar de um sistema daquele indivíduo que vai vir para tratar ou vai querer observar e entender o que se passa na vida dele e que, às vezes, não vem de distúrbios dele diretamente, mas vem do distúrbio do sistema, que, às vezes, ele está sendo como se fosse o representante daquele distúrbio, daquela relação desajustada. Qual o objetivo da constelação familiar? Exatamente, o objetivo da constelação familiar vai ser essa observação. Que à medida que você... A ideia da constelação é você montar, ou através de um grupo terapêutico, montar a sua família, escolhendo pessoas desse grupo para representar a sua família, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, às vezes um avô ou uma avó, ou às vezes algum parente que atua no seu sistema, às vezes pessoas que faziam parte daqueles sistemas faleceram, ou ex-noiva do papai, ex-noiva da mamãe, isso tudo influencia. Ah, não, já morreu há muito tempo, mas continua influenciando, que faziam parte do mesmo sistema. O sistema vai ter um inconsciente por si só, na qual nós pertencemos a ele. Então, deixa eu mostrar aqui mais ou menos. Então, esse inconsciente, essa palavra inconsciente começou sendo usada a nível das ciências humanas a partir de Freud, quando ele começou a tentar, junto com vários outros colaboradores ali na Sociedade Psicanalítica de Viena, tentar descrever como é que nós montamos o nosso ego, como é que nós montamos uma imagem de nós mesmos, como é que é esse fenômeno. Porque nós temos uma imagem de nós mesmos e essa imagem ela começa a agir e atuar sobre nós de uma forma inconsciente. Você não tem um contorno delimitado do seu ego. O que você tem delimitado é a sua imagem, que o ego está incluído nisso. Essa imagem, muitas vezes, ela pode estar distorcida da própria realidade devido aos impactos que nós vivemos na primeira infância, né? Ali nas fases de desenvolvimento, que os psicanalistas começaram, viram como é que a gente vai se desenvolvendo. Não é que a gente nasceu pronto, não. Nós vamos desenvolvendo esse ego nosso, a nossa maneira de ser, a partir das experiências que nós vamos tendo com o ambiente e com a nossa nutrição nesse ambiente. E das nossas necessidades básicas, se elas são atendidas ou não. Muitas vezes elas são mal atendidas, ou criando grandes vazios e buracos na gente, que a gente vai depois tentar preencher isso, ou com comida, ou com drogas, ou com falsas expectativas, ou com os outros, né? Tem gente que tem uma dependência, acha que os outros que vão me preencher. O outro não vai te preencher. O que vai te preencher é você mesmo, com a sua consciência e com as suas experiências. O outro é simplesmente o outro. Quer dizer, o outro também tem que preencher a si mesmo. Então, a gente criou essas ilusões, né, de preenchimento quando não vivemos esses preenchimentos de uma forma otimal para nós. Então, na primeira fase, que é a fase oral, onde a boca e a alimentação e a nutrição e a amamentação é fundamental, muitas vezes nós não somos nutridos de uma forma otimal para nós. Nós somos meio abandonados, ficamos horas com fome, a mãe não é atenciosa ou negligente. Então, nós vamos criando ansiedades e angústias de serem preenchidos com a nutrição, que não é só uma nutrição física, mas a amamentação é um ato que vai nutrir do leite, né? Mas também da atenção, do afeto, do olhar da mãe, que cria a calma, ele cria essa nutrição maior que envolve um afeto e uma atenção. Isso aí, do primeiro ano de vida, isso é fundamental. Sem a nutrição, nós vamos adoecer ou morrer, porque sem comer
você é fundamental. Nós vamos ter vários problemas. Depois, no segundo ano de vida, o foco está na digestão, nesse preenchimento, na satisfação, no usufruir aquilo que nos foi dado e depois soltar, absorver aquilo que é importante para nós e depois liberar através das fezes e da urina esses conteúdos. Tudo passa por aí, não tem jeito. Parece que a psicanálise ela só está preocupada com comer, beber, xixi, cocô. Não, porque essas coisas não são só a comida. Tem a comida afetiva e também a expectativa da mãe, ou às vezes o estresse da mãe, principalmente na época do treinamento dos esfíncteres, né? A mãe fica nervosa porque o filho toda hora defeca, então ela já quer querer controlar as horas que ele vai defecar ou não. A gente faz um controle, vai aprendendo aí no piniquinho, aprendendo as horas de colocar a fralda, as horas de fazer xixi. Aos poucos, os esfíncteres e o organismo vai se moldar para atender às exigências sociais de que nós vamos ter que... Ninguém vai poder fazer cocô no chão toda hora, entendeu? Mas, num determinado momento, a gente pode fazer nas fraldas, onde a gente quiser. Depois é que a gente vai socializando essas coisas. Os índios, por exemplo, não têm isso tanto assim, porque o modo de viver está sempre ligado com a natureza, então o índio tem vontade de fazer cocô, ele faz ali no chão mesmo, ou ele faz ali pertinho da casa, não tem essa necessidade tão grande de ter o banheiro, a separação disso aí. Então, é muito mais orgânico esse processo, depois ele vai se socializando de uma forma mais adequada. Também nós temos também um sistema de crenças, crenças de que as coisas do corpo são sujas, roupas do corpo são imorais, né? A sexualidade é imoral, a sexualidade é um pecado. Então, nosso corpo, até os 7, 8 anos de idade, ele é todo sexual, ele é todo sensual. Tudo produz prazer e você, às vezes, é reprimido de expressar os seus conteúdos de uma forma absurda. Tendo que não posso mostrar minha sexualidade, não posso mostrar minha raiva, eu tenho que segurar minhas coisas. Então, a forma com que nós somos educados, ela está muito presa a sistemas de crenças moralistas e muito ligados com a ideia de pecado. Então, nós todos somos cheios até da ideia de que nós nascemos do pecado. Isso é uma aberração, uma distorção que vai, às vezes, trilhar a nossa vida toda e vamos criar uma grande dificuldade de sermos nós mesmos. Lógico, nós temos que aprender um pouco a controlar a nossa raiva, a nossa agressividade, mas não reprimi-la e não ser punidos por, às vezes, expressarmos a nossa raiva. Às vezes, criancinhas pequenas são punidas porque está expressando a raiva e a mãe não tem paciência, ou o pai tem paciência de dar um continente para isso, né? Então, isso vai formando essa imagem. E essa imagem que nós vamos tendo de nós mesmos, a maioria das vezes, ela está distorcida da realidade justamente por tudo isso que eu falei. Distorcida e, às vezes, adoecida, né? A nossa essência está querendo expressar uma coisa, mas nós não podemos expressar, temos que adaptar às crenças da minha família e às crenças sociais que nós estamos inseridos. Então, a própria educação ela é muito repressora, né? Alguns sistemas educacionais são mais orgânicos, como, por exemplo, a antroposofia, a educação montessoriana, né? Pessoas com mais contato com o sistema tribal são muito mais orgânicos em termos desses conteúdos do que o nosso sistema civilizado, né? O civilizado criou monstros enormes. A cultura, a vida na cidade, a competição social. Então, isso tudo ficou marcado em nós e nós não temos imagens de nós mesmos distorcidas. Uma outra pessoa que foi muito importante foi o William Reich, que era do grupo lá de Viena,
da psicanálise, ele observou que esse inconsciente está no nosso corpo em forma de tensão crônica. Nós vamos adquirindo, à medida que nós vamos crescendo, uma tensão crônica que era para defender dos ataques que nós recebemos, dos pais, do ambiente, da cultura. E nós temos 4 maneiras orgânicas de defender. Ou nós peitamos, tentamos ser maior que a agressão, ou aquele input, né? Ou nós ficamos densos, compactados, numa atitude meio de humilhação, aqui somos massacrados, somos achatados e não podemos nos impor, ou nós engordamos, inchamos, tentando sair do nosso próprio tamanho, como uma forma de protesto, ou nós colapsamos, ficamos colapsados, rendidos. Então, essa que vão ser as bases dos tipos caracteriais que foram definidos pela psicanálise e pela psicopatologia, que são o tipo esquizoide, que o direito negado foi de existir, o oral, o direito negado de ter necessidade, que ele tem necessidade, depois o direito negado de se impor no psicopático e no masoquista, vão aparecer essas 2 deflexões, ou o direito negado de amar sexualmente, mas não é genitalmente, amar sexualmente o genitor do sexo oposto, o pai ou a mãe. A tendência mais comum é o filho ficar mais atraído pela mãe, depois que sai da fase simbiótica, e das meninas ficarem mais atraídos pelo pai. E isso é muito importante, que vai dar para nós a conceitualização de masculino e feminino, que é dado nesse período de 4 a 8 anos, que a gente chama de fase edípica. Então, isso tudo fica registrado nas nossas memórias. As primeiras terapias, os primeiros processos terapêuticos eram exatamente a gente ter um espaço para a gente recompor como é que nós fomos formando o nosso ego. Isso aí vem a psicanálise, com todas as técnicas analíticas. Depois vem também as terapias reichianas, que vão ver isso no corpo e vão ajudar você, com as técnicas liberatórias, romper essas couraças que mantêm você preso em si mesmo, nessa couraça cristalizada de maneira de ser, como uma defesa infantil. E depois várias outras formas terapêuticas que ajudam a gente a sair desse padrão. Falei ou não falei alguma coisa? Falou, e você falando, me lembra também que aí, na alimentação, né? Aleitamento materno, a escolha do alimento, e depois da agressividade também, né? Lógico. O que a criança tem que fazer ali naquele instante, naquela hora, e isso já vai gerando as patologias. Né? A agressividade, a punição exagerada, né? A desmoralização, a humilhação, tudo isso que é registrado no sujeito em forma de tensão crônica. Essas maneiras foram as mais clássicas de investigar esse inconsciente, que é chamado de inconsciente individual, aquele desde a sua concepção, o nascimento e os primeiros 8 anos de vida na formatação do ego. Agora, temos um outro tipo de inconsciente que é mais profundo, que é esse depósito de memória de tudo que aconteceu no nosso sistema, entre os nossos pais, os nossos avós, os nossos parentes, né? Que é o inconsciente coletivo familiar. Eles começaram a estudar isso mais profundamente a partir dos anos 60, lá na Califórnia, com Gregory Bateson, Eugênio Satir e outros que estudaram isso, também lá na Europa, na Itália, né? Vários outros grupos começaram a estudar a força desse inconsciente coletivo familiar e desenvolver terapias familiares sistêmicas, que vai tentar ver como que imagem que você tinha desse sistema, que imagem você ficou desse sistema e que às vezes está interferindo na sua saúde. Ou você vira também, às vezes, um bode expiatório do sistema, uma válvula de escape de todas as patologias, de todas as coisas que foram reprimidas naquele sistema, né? E quem vai culminar com isso, que já é a partir dos anos 70, 80, foi Bert Hellinger com seu método. Ele averiguou, estudando os Zulus. Ele passou 20 anos lá com os Zulus na África e viu várias técnicas e vários ritos e processos que os Zulus usavam
para manter uma homeostase entre uma geração e outra através desses ritos de honra aos antepassados. E ele achou muito interessante isso e viu que ele era padre, ele viu que no nosso sistema aqui, e mesmo na religião cristã, tinha muito pouco acesso à ancestralidade e a honrar realmente a nossa ancestralidade. E ele tentou transpor o que ele viu lá aqui para o mundo, nosso mundo ocidental, o mundo europeu, uma forma da gente investigar o nosso sistema e o que aconteceu com o nosso sistema através do método das constelações. A palavra constelação não tem muito a ver com constelação estrelar, não. Tem um pouquinho, porque o que é constelação? É quando você vê que tem uma estrela ligada com outra estrela, ligada com outra estrela, essas estrelas formam uma figura que aí vai dar todas as constelações com os signos, né? A palavra constelação vem do alemão Ausstellung, que significa como uma coisa tem ligação com outra, e essa outra tem ligação com outra. Ausstellung é isso, essa coligação entre elementos. Aqui em português a gente tem que falar uma frase para falar isso, mas em alemão, Ausstellung, se entende que é esse conjunto de fenômenos que se interrelacionam de alguma forma. Então, daí, o nome do método ficou conhecido por método das constelações familiares. Porque, como eu estava explicando, as pessoas vão... Ele nasceu com um trabalho grupal, em terapias de grupo, onde a pessoa ia lá, geralmente com alguma queixa ou alguma questão, e ele, então, faz uma investigação sobre aquele sintoma, aquela questão, no sistema familiar do sujeito. Pediu o sujeito para se conectar consigo mesmo e ver no grupo pessoas que poderiam representar a família dele e colocar como é que ele via a relação entre os familiares. Então, o sujeito escolhia uma pessoa, colocava ali num lugar, depois escolhia, agora a mamãe está aqui, vai ficar aqui do lado do papai, ou atrás do papai, ou na frente do papai, do jeito que ele percebia. O meu irmão mais velho vai estar aqui, a minha irmã vai estar ali. Então, ele ia montando segundo a imagem que a pessoa tem interna desse sistema. Ao fazer isso, também o Hering observou que as pessoas, quando ficavam naquele lugar que o cliente escolheu, naquele lugar que foi escolhido, ficava ali, começavam a sentir e perceber outras coisas que não eram delas especificamente. E, às vezes, falava, expressava como você se sente nesse lugar que o fulano te deu. Eu sinto raiva daquele homem ali, que era o papai, entendendo? Então, ele mostrava uma raiva que não estava manifesta, mas o protagonista falava dessa raiva. Ou do medo, tem um medo enorme aqui do meu irmão mais velho. Ou às vezes o medo da vovó ou do vovô. Aí ia se revelando os conteúdos de dinâmicas que não eram ditas e não eram visíveis. E aí a gente podia fazer uma investigação através disso. Esse tipo de técnica, em psicologia, é chamada de técnica psicodramática, vinda lá do método do psicodrama, que foi desenvolvido lá nos anos 30, 35, por Moreno. Moreno, que era um descendente húngaro, né? E desenvolveu um método de terapia usando a dramatização para trabalhar os conteúdos das pessoas. Então, quando você faz uma montagem daquela cena. Isso é uma forma psicodramática. Também a forma da Gestalt. Gestalt também é uma palavra que vem do alemão, que significa forma, a terapia da forma. Quando você vai dar forma para uma situação. Eu tenho uma raiva enorme da mamãe. Então, a gente dava uma forma para isso, né? Uma cadeira, você põe, imagina que sua mãe está sentada ali, põe uma almofada lá, e você fica na frente da sua mãe, e diz, o que você falaria com ela? A senhora é uma bruxa, a senhora é isso, a senhora é aquilo outro, e vai expressando ali para aquela almofada, cadeira, os conteúdos que não foram expressos
lá na situação. E aí depois faz o indivíduo trocar de lugar. A pessoa vai sentar na cadeira onde estava a mãe e vai olhar para ele. O que a mãe diria para ele? A mãe que está interno dele diria. E aí a pessoa monta essa figura e trabalha o conteúdo daquela situação que foi reprimida e foi recalcada através de uma forma. Então, dar uma forma para uma coisa, para um conflito ou para uma situação, é fazer uma gestalt, montar gestalticamente aquilo. Isso a gente usa muito em psicologia, nas técnicas de grupo e nas técnicas de terapias individuais para ajudar as pessoas a se entenderem e entender esse coletivo. Será que você podia pegar uma água para mim? Eu estou com muita sede. Então, dar forma para as coisas traz à tona uma série de coisas que estavam encobertas para a forma. Na Gestalt se tem um princípio muito básico. Não existe forma sem conteúdo. Quando você dá a forma para uma situação, o conteúdo daquela situação já está ali. A forma e o conteúdo, você não consegue separar. Por exemplo, você tem um cinzeiro, tem uma determinada forma. Você não pode separar cinzeiro da forma cinzeiro, que é um pratinho com lugares para você botar o cigarro. Essa forma já diz o que é cinzeiro. Então, a mesma coisa. Quando você dá uma forma para a sua família, é a sua família com tudo aquilo que a sua família traz, entendendo? Isso que traz é chamado de campo mórfico, campo morfogenético daquele sistema, que já traz o conteúdo de várias situações que foram vividas ali e que vão manifestar através dos protagonistas, aquelas pessoas que estão representando. Elas não estão representando, assim, vou representar o pai dela, assim, ele fica ali naquele lugar, aí começa a vir uma série de sentimentos naquela pessoa. O terapeuta vai perguntar: o que você está sentindo quando você está aí representando o pai dele? Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo falta de alguém. Às vezes é falta o quê? Da mãe dele, ou então da primeira mulher que ele teve. E aí a gente vai, é uma primeira mulher, é a mãe, aí você coloca aquela figura, vai montando essa figura com aquilo que vai faltando. Aí vai compondo para o cliente aquela forma. Aí a gente vai checar com o cliente. Seu pai teve um primeiro amor com alguma noiva antes do casamento com a sua mãe, aí ele fala, o cliente fala, realmente ele teve uma noiva, acabou um noivado e foi casar com a mamãe. Isso criou um estresse ali naquele sistema, entendeu? E todos os frutos desse casamento sentem um pouco isso, entendeu? Aí a gente traz a figura dessa primeira noiva, uma pessoa para representar ela, para ela ser honrada e ser vista. E como é que ela se sentiu com isso? E essa é a pessoa que está representando isso, vai expressar alguns conteúdos de sentimento. Então, essa é uma forma de recuperar, de restaurar coisas que ficaram em suspenso no passado e foram julgadas para debaixo da mesa, debaixo do tapete. Mas não existe um debaixo do tapete. Tudo está dentro do nosso inconsciente. O inconsciente é um depósito infinito de memórias e de situações que ficam registradas nesses campos mortos. Depois, se vocês quiserem aprofundar, foi o Rupert Sheldrake que descobriu isso. Ele foi prêmio Nobel aí uns anos atrás sobre isso. A teoria dos campos mortos da NEF, que hoje já nem é teoria. Nós já estamos usando muito esse princípio para fazer esse tipo de trabalho. Também nós podemos fazer o trabalho com pequenos bonecos, né? Bonequinhos, Playmobil, ou às vezes tem algum boneco aí em algum lugar para o pessoal ver? Olha dentro do armário. Olha aquele saquinho com os bonecos. Aqui, ele está trazendo aqui bonequinhos, por exemplo, feitos de madeira, né? Opa, aqui um bonequinho feito de madeira, outro, né? Esses bonequinhos, o cliente vai escolher cada um desses bonequinhos para montar a figura. Ele vai montar essa figura aqui na mesa. Isso a gente usa mais nas terapias individuais, onde a gente não tem um grupo
disponível para fazer essa representação psicodramática, mas os bonecos vão também criar uma forma. Tem o boneco pai, o boneco mãe, e vão criar uma forma ali na mesa, e o terapeuta vai lendo, né, essa figura que foi feita pelo cliente e vai entendendo também as dinâmicas, pela posição dos bonecos. Às vezes, o marido e uma mulher estão aqui, assim, um atrás do outro. Isso não é posição de marido e mulher. Quem fica atrás de nós? É sempre o nosso pai e a nossa mãe, que vem primeiro do que nós. Você colocar um marido e uma mulher um atrás do outro, está falando que um está servindo de pai para outro ou mãe para outro. Aí nós vamos estudar aquilo, foi a visão. Mas não estava assim lá no sistema, mas dentro da mente e dentro da imagem que a pessoa traz, ela vai denunciar uma dinâmica de desordem dentro do sistema, que é isso que nós vamos sanar. A gente vai ver aonde tem desordem, ou às vezes um filho maior, um filho menor tomando o lugar de um filho maior. Então, nós vamos, né, um filho menor tomando o lugar de um filho maior. Aí você já está explicando como que é feita a constelação familiar. Porque como nós vamos... Aqui está caindo, está difícil. Por exemplo, aqui seria uma mãe, um pai, né? Aqui tem um filho maior, tem uma outra filha, né? E ainda tem um filho menor. Às vezes está o filho menor no lugar do filho maior. Porque existe uma ordem natural, que nós vamos ver agora mesmo, eu vou falar dessas ordens, que não podem serem negligenciadas e nem rompidas. Quando um filho está fora do seu lugar, tomando o lugar de um filho maior, vai criar uma confusão no sistema que a gente não sabe nem por que está tendo aquela confusão. Principalmente sistemas de falência. Falência de realização, falência de trabalho mesmo, falência de dinheiro, quando o sistema produz esse tipo de um tomando o lugar dos outros. Tá. Como é que está a pergunta aí? Você já entrou numa que eu ia entrar, né? Que era... Aqui você está falando em boneco, mas isso tudo é na relação do ser humano, né? Pode ser montado com convidados, protagonistas, os próprios familiares, protagonistas. Com os próprios familiares, a gente não faz muita constelação assim. A constelação de família dentro da própria família, em alguns casos só, quando tem situação de doença mental, alguma coisa assim. É melhor colocar pessoas para representar, fica mais incrível, porque quando uma pessoa que nem conhece aquela família está representando aquele lugar, ela vai revelar o que não é dito, porque a família vai querer falar sempre o que viu ali, no aparente. As cartas ficam marcadas na nossa família. Tanto é que um dos maiores problemas que a gente tem a gente fazer uma mudança em alguém. Você tem já um si mesmo montado dentro da família. Se você sempre foi sério, esquisito, fechado, você começar a soltar, a desbundar, lá todo mundo vai falar, ih, fulano está ficando maluco, está desbundando, porque ele sempre foi certinho. Então você vai querer mudar um pouco o si mesmo, a família não deixa. Ou mudar a visão, porque a gente acaba ficando um pouco meio de acordo com aquilo que foi mais ou menos determinado ali. Então, é melhor não fazer... às vezes vai a mãe e a filha, tudo bem, o pai e um filho a gente pode fazer, mas com a família toda é meio complicado. Já fiz algumas vezes, mas é mais complicado justamente por causa disso. Ninguém quer sair do lugar que já estava lá, fica preso naquele lugar e vai ser complicado mostrar isso para mostrar o novo, né? As novas dinâmicas. Regis, eu vou repetir uma pergunta, porque você respondeu no teórico. Qual o objetivo da constelação familiar no prático? No prático, restaurar... Quer dizer, as pessoas vão chegar para fazer a constelação com as demandas mais... por exemplo, chegam muitas pessoas com problemas emocionais. Eu estou muito deprimido, estou sempre muito deprimida, não sei o que acontece, eu tomo medicamento, não sei o que. Aí nós vamos trabalhar aquilo.
Nós vamos fazer uma imagem da família. Essa depressão está servindo para quê? Ou para quem? Essa que é a pergunta. Porque um sintoma, ele é uma representação de algo que está num determinado nível, está sendo representado aqui no nível da saúde do corpo. Então, a gente vai apresentar essa somatização ou psicossomatização, ela está em função de quê ou de quem? Aí nós vamos fazendo a constelação, nós vamos descobrir essas duas perguntas. De quê ou de quem? Está a serviço de quem essa patologia? Ou então, um filho que está desajustado demais, drogado. Então, nós vamos ver o uso da substância, da droga, está em função de quê? Está substituindo o quê o sistema? Sem você entender isso, não adianta você fazer muito terapias para tirar o sujeito de uma drogadição. Porque a pessoa não entende por quê, para que ele está substituindo o quê? Eu dei uma palestra anteontem, no dia 31, que foi sobre isso, o uso das constelações no tratamento de dependentes químicos. Foi muito claro. O uso, por exemplo, da cocaína, que é uma substância muito excitante, e yang, você fica forte, você fica potente, você quer fazer e acontecer, ela está muito em substituição à energia masculina, que no pai do sujeito era fraca. E ele não conseguiu introjetar. Como você está montando essa imagem de si mesmo, você pega muita coisa do seu pai, da sua mãe, dos comportamentos dele e instala em você, porque ser homem tem que ser mais ou menos igual ao papai. Então, às vezes, você nem questionou aquilo, você pegou aquilo como uma verdade para você. Ou ser mulher tem que ser igual à mamãe. Mas, às vezes, o papai e a mamãe estavam perturbados também. Infelizmente, nós somos filhos de ordem neurótica. Gente sã aqui no mundo ocidental e nas cidades, no sistema nosso, é muito raro. A gente só tem gente normal nas tribos em situações mais relacionadas com a natureza. Na cidade, no sistema que nós vivemos, todas as relações são neuróticas, porque elas são baseadas nas relações de poder e de que um submeter o outro. Então, é muito difícil. Então, à medida que você melhora um pouco, sai um pouco disso, você consegue ver em perspectiva disso, aí você fica um pouquinho mais normal, né? Também tem uma doença na nossa cidade, na nossa cultura, que é normopatia, mania de ser normal. Quem é normal no mundo só de maluco? Quem? Eu não sou. Eu prefiro me dizer que eu sou. Não, eu prefiro dizer que eu sou paranormal. Eu sou paranormal mesmo. Então, eu vou ver as coisas além dessa normalidade estabelecida pelas relações sociais que estão baseadas no poder. Não tem graça, mas com a pandemia, logo, um pouquinho depois, uns 90 dias, saiu voltar ao novo normal, né? Novo normal. Fica estranho. As relações se deterioraram por causa do abuso das relações de poder e hoje está tudo interligado. O sistema econômico, o sistema de saúde, a própria somatização. As somatizações, elas estão a serviço da personalidade, nem é das personalidades. As somatizações estão a serviço do nosso self, que é a nossa essência mais profunda, a nossa essência mais divina, entendeu? Quando isso não está sendo manifestado, o seu sistema, que é regido pelo self, começa a adoecer. Então, os sintomas no corpo vão falar de desajuste na nossa alma e com o nosso corpo. Aí vai mostrar, olha, está acontecendo isso, eu estou acontecendo um problema de fígado, o que é? Quem vai dar a chave disso, muitas vezes, são os orientais, que os orientais estudaram o corpo humano não só em função das suas funções bioquímicas, estudar a fisiologia energética. Tanto é que o sistema de cura dos orientais, que tem muito mais gente curada pelo sistema oriental do que o ocidental. Só na China tem 1.700.000.000 pessoas. Então, eles usam só a medicina chinesa. A única coisa ocidental que eles usam é os antibióticos. Não, o antibiótico eles usam daqui, mas o resto é tudo em função dos princípios lá do taoísmo e da medicina chinesa, que vão mostrar
que a energia move a matéria. O que move o nosso corpo? As energias do nosso corpo. Cada um dos órgãos vão vibrar um tipo de energia. Não está tudo vibrando a mesma coisa, não. O rim vibra um tipo de energia, a energia dos nossos desejos, a bexiga vai vibrar a eliminação dos nossos medos, né? O primeiro desejo é o desejo de viver, e o primeiro medo mais básico é o medo de morrer. Então, nós todos temos medo de morrer cada hora, entendeu? Medo de desaparecer, medo de machucar. Então, isso tudo é eliminado pela urina e pela bexiga, que vai denunciar o excesso de medo no sistema. Qualquer problema de bexiga, você pode ir lá verificar que tem um medo lá que não foi assumido, não foi, ele foi em função de manter uma imagem fabulosa de si mesmo. O indivíduo não vai se permitir, nem se permite, nem a si mesmo, nem a demonstrar os seus medos, vai ficar com problema renal e problema de bexiga. Depois tem o sistema da madeira, que é o fígado e a vesícula biliar, que são os movimentos ligados com a raiva, com a assertividade, e a vesícula com a planificação desses movimentos. A gente não entende nada disso aqui, parece que é tudo bomba, máquina funcionando, né? Não, antes de ser bomba e máquina funcionando, são energias da natureza, sempre dos 5 elementos. Nós esquecemos que nós somos natureza. 5 elementos é a água, madeira, que nasce da água, depois o fogo, que nasce da madeira, depois o fogo, que vai fazer a Terra. A Terra é o que é? Era uma bola de fogo que foi congelada, foi se congelando e formou a crosta terrestre. Dentro da Terra nós temos lá eu estou me movendo de um jeito e... Hã? Ah, tá. Eu estava pensando que eu estava surtando. Eu estava vendo ali, eu falando de um jeito, movendo de um jeito e aqui de outro. Tá bom. Eu falei da terra, depois do ar, que é o sistema pulmão, intestino grosso, que lida com todo o sistema do ar no nosso corpo, ar ou metal. Covid é uma doença que vai atacar o sistema do ar, e vai atacar o quê? Os pulmões. Pulmão faz o quê na gente? As trocas do mundo interno para o mundo externo, as trocas que a gente faz com o ambiente, tudo que tem a ver com essas trocas, vão afetar a nossa respiração, desde uma gripe até a tuberculose, que é um fim de linha das patologias do pulmão. Então, não quer dizer que a gente respira, o respirar é só uma bomba que está mexendo no ar, não. É uma bomba afetiva, que envolve as trocas que nós estamos fazendo, o que eu estou dando, o que eu não estou, e o que eu estou recebendo. A gente adoece do pulmão quando essas trocas não são otimais. Eu estou dando demais, estou recebendo pouco do outro. Aí eu vou ficando triste. Eu amo ela demais, ela me ama pouco. Pelo menos para mim ficou parecendo pouco. Então eu acabo ficando triste e ficando desadaptado a mim mesmo quando eu for fazendo essas trocas. É isso, mais um pouquinho. O tempo de se fazer isso, a sessão, e se precisa de mais sessões, como que é isso? Dentro desse tratamento, tem o objetivo, que a gente é muito prático, aí de querer cura, vai ter uma cura, vai ter um alívio. Ninguém vai as couraças que você sempre fala, né? Como que é esse ninguém processo? Vai fazer um tratamento a troco de nada, né? Eu quero melhorar, eu quero sair disso aí, ou pelo menos eu quero entender, entendendo o que está se passando comigo. Então, falar que você vai fazer constelação a troco de nada, não. Você vai quando você tem uma questão para ser trabalhada. Pode ser uma questão, um sintoma, pode ser um desajuste emocional, pode ser tragédias que estão repetindo na sua família, situações que parecem que se repetem, apareceu no avô, apareceu na tia, apareceu no você, apareceu no seu filho. Às vezes você quer entender o que é isso, que linha era essa aí, que linha de manifestação é essa, está ligada com o quê? Aí nós vamos, através da investigação do sistema, entender o que se passou. Isso dá um alívio e a gente vai poder recuperar, restaurar algumas dinâmicas que foram perdidas lá. Não pensem vocês que foi vivido pelos nossos ancestrais, não foram nenhum bons, a não ser foram bonzinhos, mesmo os índios lá.
mas muitos daqui, pelo menos que vieram para Minas Gerais, mataram, fizeram o que quiseram, escravizaram as pessoas, maltrataram elas, roubaram. Tudo isso fica registrado. Não, meus pais, meus avós não contam das confusões que esses mineiros aprontaram aqui, mas aconteceram em nome de ficar rico e ter ouro, fizeram de tudo enquanto é confusão. Mataram, assassinaram, roubaram, pegaram. Tudo isso fica numa carga nesse campo morfogenético, fica uma carga que os que nascem depois vão conectar com essa carga de destino que vai promover doenças, desajustes e situações. O que os orientais chamavam mais ou menos de karma. Aqui a gente podia fazer uma analogia com isso. Mas é isso, nada fica escondido debaixo do pano a vida inteira, não. Vai se manifestar nos nossos filhos e nos nossos netos, e você vai se sentir mal. Aí você vai ver, são coisas que foram feitas lá pelo avô para ser um grande fazendeiro ou para ser um grande. Ele matou gente, pegou terra deles, e isso aí ficou escondido debaixo do pano. Depois se tornaram todos gente de bem e doutores, para mostrar para o povo. Mas atrás do bem-estar que eu vivi com a fazenda, com as coisas que minha família beneficiou, tinha um peso de morte, entendendo? Isso tudo está nas coisas. Não tem jeito de separar as consequências das coisas, não. Essas consequências elas são transmitidas geracionalmente por esses campos energéticos que dão forma às coisas. Campos de informação. Quer dizer, então tem vários, vai ser útil para várias coisas. Curar essas situações, honrar a quem precisa ser honrado, a quem foi excluído. Uma das coisas graves no sistema são as exclusões. Eu vou mostrar aqui agora as ordens que regem o sistema. O tempo todo, quando a gente está dirigindo a constelação, nós estamos verificando as ordens que podem ter sido negligenciadas. Espera aqui. Então, tá bom. Essas ordens que regem o inconsciente coletivo familiar. A primeira ordem é chamada de ordem da pertinência. Isso aí não foi só o Bert Helling que ele sintetizou isso, mas foram vários cientistas de vários países, da Hungria, da França, americanos, foram contribuindo no estudo. Teve até o Ivan Bosny, eu não sei nem falar o nome dele, Ivan Borgonozil Bosny. Ele observou várias dessas ordens, fez estudos sobre isso e tem alguma coisa publicada. Em português ainda não tem, mas na obra do Helling está presente todo o trabalho do Ivan Bosny. Então, a primeira ordem é chamada de ordem da pertinência. Todos da família têm o direito de pertencer. Todos. Bonito, feio, maluco, doido, viado, puta, sem vergonha, cretino. Assassino. A única exceção é dos assassinos. Ladrão também. Não, ladrão pode ter. Os assassinos, quando você a pessoa que assassinou e assassinou pessoas, o único lugar que esses seres vão ter paz é quando estiverem juntos das suas vítimas, ou melhor, na horizontal, entendendo? Então, os assassinos é o único que não tem muita força aqui nessa ordem. Tá? Então, pessoas que foram excluídas do sistema, ou porque cometeram um delito, ou enlouqueceram, foram parar no hospital psiquiátrico, foram tirados do sistema, ou cometeu alguma coisa moralmente que não foi aceita pelo aquele sistema, elas são expulsas. Né? Eu tive uma tia que foi deserdada lá na época do Barão de Cocais, e que foi expulso do sistema e foi mandado embora junto com o cara, com o peão lá que ela estava namorando. E na minha família apareceu muitas reações, seres que estavam ligados e identificados com essa tia, entendeu? E que depois não conseguiram se casar,
porque relacionar poderia ter uma punição desse tipo. O que aconteceu ali? Punição desse tipo. Então, essas pessoas que foram excluídas, quando chega nas gerações posteriores, que vêm depois, pessoas que nascem nesse sistema têm a tendência de copiar aqueles que foram excluídos. Isso não é por bem ou não é por mal, não, porque dentro de nós existe um amor que pede a inclusão. Na realidade, o universo não tem exclusão de nada. Não é que o Sol mandou Júpiter sair do sistema solar. Isso não existe no universo. Só existe entre nós, que uns se acham o patriarca, o general, que vai expulsar seres da sua família. Todos são filhos, todos têm o mesmo direito de pertencer. Quando alguém é expulso, vai criar no futuro identificações com aqueles que são expulsos e às vezes repetem o mesmo destino dele. Então, a repetição do padrão anterior, onde haverá um novo substituto para o lugar do excluído. Então, quando repete determinadas tragédias, pode saber que a pessoa está ali relacionada com aquele que foi excluído. O excluído pode até nem ser diretamente da nossa família, não. Pode ser alguém que sofreu e deu a sua vida pela família. Por exemplo, os escravos que os nossos bisavós tiveram e que morreram e foram sacrificados em função da riqueza deles, também é uma exclusão. Se eles trabalharam, tiveram e sustentaram os nossos ancestrais, eles têm que ter um lugar, entendendo? Então, eles têm que ser incluídos como pessoas lá. Eu até vou contar uma história que aconteceu. Logo quando o Helen chegou aqui há 20 anos atrás, nós fizemos uma constelação com um descendente do Barão de Mauá. E esse rapaz estava com um problema de um surto de esquizofrenia, na qual ele ficava maluco e queria ajoelhar no chão, queria se desculpar e queria se esconder. E aí fizemos a constelação dele, quando ele estava melhor. E o que aconteceu é o seguinte: ele estava ligado ao Barão de Mauá, que foi o cara que fez as estações, a primeira estação de linha férrea no Brasil. E para fazer essas estações, ele trouxe um tanto de escravo lá da África para furar os túneis, e muitas vezes nessa furação de túnel arrebentava, explodia dinamite, morria assim, um tanto de escravos nessas coisas. Aconteceu a mesma coisa parecida com a família Kennedy, por isso que tinha que ter tanto de gente morrendo direto, que eram os ancestrais. Eles também mexeram com a mesma coisa: dinamite, estrada de ferro e escravo. Aconteceu isso, e depois esse menino aparece com essa doença mental que ninguém entendia o que era. Depois que foi feito o trabalho, foram colocados lá pessoas para representar esses escravos, eles foram vistos e depois foram feita uma homenagem para eles lá nos lugares onde foi feita essa homenagem para todos aqueles que morreram para fazer essa estrada de ferro. Isso foi colocado à luz e clareado, o menino foi sarando, foi parando de ter os surtos psicóticos. Então, é assim. Muitas vezes não são os nossos próprios ancestrais, pessoas que deram a vida e seu suor e a energia para que os outros usufruíssem disso. Então, tem isso aí. Outra ordem é a ordem da inocência e da culpa. Esse amor, do amor inocente. Nós, enquanto crianças, recebemos tudo: casa, comida, roupa, etc. e tal, colégio. E o que a gente dá em troco é a nossa capacidade como criança, como se fosse um ímã que puxa, atrai e mantém o sistema unido. Né? Uma criança que nasce, ela cria um ímã no sistema para manter o sistema unido. E essa tendência aparece nas crianças, elas carregam muitas vezes desequilíbrios entre os pais, a relação deles, às vezes transforma aquilo em doença ou um distúrbio, a ponto de Rudolf Steiner, da antropologia, falava que quase todas as doenças de crianças na primeira infância não são doenças da criança, são doenças do sistema que elas estão depurando as diferenças entre pai e mãe
e a criança adoece e forma uma patologia. Então, às vezes nós ficamos com isso até depois de velho. Você ainda está querendo salvar seu pai e sua mãe, você está querendo salvar aqueles lá da sua família. A criança não pode salvar ninguém, ela é dependente, mas ela cria essa fantasia de salvar e de sacrificar. Isso tudo é clareado, muitas vezes, no processo da constelação, através dos protagonistas ou da figura que é feita, e é sanado através da devolução. A gente faz fala de devolução. Ó, papai e mamãe, eu não posso segurar a sua doença, eu não posso segurar o que está acontecendo com você. Eu deixo com você o seu destino. Então, a criança se descola da mãe ou do pai ou dos dois e deixa com eles os destinos. Para mim, eu sei mesmo. Então, entrega de novo aquele destino que ela estava carregando nas costas. Isso tem uma função muito boa no psiquismo quando você vai dando, devolvendo para de onde veio aquilo que você colocou para dentro de você como se fosse seu. Quando você se sente em culpa, né? A maioria das vezes nós sentimos várias culpas que são culpas atávicas. Essas culpas não são nossas, são culpas de eu não ter conseguido salvar o sistema, ou culpas que o pai ou a mãe sentiram de alguma coisa lá, que as crianças absorveram e tentam viver isso no corpo delas. Então, essa é outra ordem. Tem essa outra ordem também do dar e receber. É função dos pais dar, é função dos filhos receber e tomar para si. Os pais, se você quiser ter filhos, você vai saber que você vai dar a vida inteira mais 6 meses. Né? Mesmo depois de velho, ainda você continua dando coisas para os seus filhos, porque é uma função natural. Muitas vezes isso foi subvertido. Na roça, por exemplo, muitos pais fizeram um monte de filhos para encher a casa de gente, para ter gente para trabalhar na roça, na horta e ajudar a manter, roubando das crianças e dos adolescentes o direito de ser criança e adolescente sem ter que ser parte integrante da produção daquele lugar. Lógico, a situação de pobreza ou de pouca condição, muitas vezes crianças e adolescentes vão ter que trabalhar mais cedo para aquele sistema sobreviver. Mas muitas vezes pais já faziam filho com essa intenção. Vou botar meus filhos tudo para trabalhar aqui na fazenda. E aí isso distorce, vai criar problemas complexos mais tarde, entendeu? A história da riqueza do homem, né? Exatamente. Outra ordem que é muito importante aqui, ó, é a ordem do tempo, isso que eu estava falando no começo. O tempo traz ordem natural ao sistema. Quem chega primeiro tem prioridade no sistema. Quem chega primeiro é o pai e a mãe, que estão abrindo o sistema. Depois, a segunda coisa mais importante é a relação do pai com a mãe. Que essa relação ela tem que ser preservada, eles lá que se viram e vão, não pode ser intrometida, não. Depois, a chegada dos filhos. O filho mais velho, depois vem o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. Na ordem de chegada, eles têm prioridade dentro do sistema. Quando isso não é respeitado, por exemplo, quando um filho menor quer tomar um lugar de um filho maior, ou quando um filho quer se meter no meio da relação do pai e da mãe, só pode se meter o seguinte: se o pai está com um machado ou uma faca querendo matar a mãe, vai lá, tira a faca ou o machado da mão. As brigas dele lá, você não tem jeito de se resolver, não, porque são brigas deles lá, faz parte do pacto dos pais. Você só pode defender e não pode tomar partido. Papai é um monstro, mamãe é pura e santa. Nem sempre é assim, às vezes é o contrário. Entendendo? A gente tem que olhar por vários ângulos numa situação dessa. Ou um filho que quer tomar o lugar dos pais. Opa, peraí. Não. Tá. Ou o filho quer tomar o lugar de um pai. O pai é alcoólatra, o filho mais velho quer achar que vai mandar na casa. Vai só dar confusão. Entendendo? Esse tipo de tomada de lugar. Quando isso acontece, vai criar emaranhados. Oh, meu Deus, aqui é melhor.
emaranhamento no sistema, produzindo surto psicótico, suicídio e falências. Falências de realização, falências de dinheiro, falência de todos os aspectos. Também tem aqui a ordem entre famílias, né? A primeira família, ela tem uma prioridade, os filhos têm uma prioridade, mas quando a gente sai de uma primeira família, a gente tem que focar na nova família e não vai poder deixar que os de cá se intrometam aqui nessa nova família. Isso vai produzir também um desequilíbrio. Tem que deixar essa família aqui, ó, a primeira, dentro daquilo que foi estabelecido pela lei, a família legalmente resolvido, né? Tem que deixar uma percentagem do salário para ele, bancar um pouco os filhos e as condições para aquelas pessoas continuarem a sobreviver. E é assim. Quando isso aí não é respeitado... Posso fazer uma pergunta? Pode. Hoje, a constelação familiar está sendo usada também no jurídico, né? Está. Por muitos advogados, juízes, promotores. Exatamente para olhar essas dinâmicas ocultas que às vezes não aparecem. Às vezes você está julgando uma determinada coisa, ela não é bem assim. Então, através da constelação, você pode ir mais ou menos para a essência daquilo e ver o que se verificou, o que aconteceu realmente naquela situação. Porque está tudo registrado no nosso campo mórfico, né? A gente pode trazer à tona isso e sanar determinadas perturbações, ou às vezes interpretações mal feitas só pelo sintoma do que apareceu no caso ali. Então, aí nós estamos usando o metaconstelação no sistema judicial e cada vez mais, né, dando uma contribuição para o entendimento das situações à luz dos princípios sistêmicos, à luz do campo mórfico. Posso fazer uma oração? Tá bom. Cabe uma última pergunta? Cabe uma última pergunta. Tenho lido muito na pandemia sobre os problemas emocionais, problemas mentais até já agravados pela pandemia em si, né, que deu quando muita informação, até terror, né, o pessoal com medo. E hoje, as pessoas que estão tendo problemas neurológicos, que estão se salvando, aquelas que perderam pessoas estão tendo problemas. E como que a constelação poderia interagir nesse... às vezes... na pandemia, né? Na pandemia, assim, a gente tem trabalhado, continua trabalhando, né? Numa situação no sistema, né? Por exemplo, uma família que nós fomos obrigados a se confinar, o confinamento traz também um contato muito grande com esses processos do inconsciente, processos que estavam lá adormecidos. Começa a sair um monte de coisa, entendeu? Começa a brigas estranhas, memórias que vêm, né? Muita coisa vai vindo à tona. E essas coisas precisam de trabalhar. É uma oportunidade, você vai ter uma relação mais estreita com aquelas pessoas, mas também é um grande risco, como tem acontecido aí. Muita coisa detonou, veio à tona, muitas separações vieram à tona, e muitas patologias vieram à tona, porque estavam lá nucleares, elas estavam ali como se fossem encapsuladas, com com a privação de estímulos sociais, de sair para a rua, você ficar mais em casa e mais recluso, veio muita coisa à tona assim. Estamos aí para ajudar. E às vezes nem isso a gente pode, porque também ou a gente pegou Covid, ou a gente também está meio pirado. Então, né? Porque não é que terapeuta tem uma capa de proteção total, absoluta, não. Todo mundo pode adoecer numa situação dessa, que é uma situação mais geral. A gente pode dar uma força, mas muitas horas o bicho pega para todo mundo, porque a gente tem privação de contato, privação financeira, tudo isso acumulado uma em cima da outra, ninguém aguenta muito, não. Nós já estamos quase 2 anos com essa brincadeira, então aparecem esses conteúdos todos. E a constelação é um método que pode ajudar muito, para ver o que é isso
que é isso que está passando? O que é isso que está vindo do inconsciente para vir à tona? A gente pode clarear isso. Outras pessoas tiveram até o contrário, se aproximaram mais dos maridos, aproximaram mais dos filhos, não teve esse outro lado também da aproximação, menos frenesi de ficar para fora e mais contato no dia a dia com filhos e com os parentes. Teve de tudo isso aí. Ainda vai acontecer muita coisa nesse aspecto. Já são... A gente vai deixar para eles fazerem alguma pergunta? Não tem ninguém. Só no YouTube está só você. Se eles quiserem fazer alguma pergunta no comentário do YouTube, fica à vontade de fazer no YouTube. Ah, tá. Tem alguma pergunta aí? Tá. Então, esse é um filme feito Zoom YouTube, então as pessoas que estão vendo agora não têm acesso a um diálogo, não. Então, é a aula para falar desses princípios. Então, vocês podem ver isso um pouco, esses princípios mais especificamente, no livro As Ordens do Amor, né, que é essas ordens mais especificamente descritas por Bert Helling. Lá foi o primeiro livro que ele escreveu assim, foi até organizado pelo Gunther Weber. Gunther Weber era professor de psiquiatria na Universidade de Heidelberg e também de psicologia sistêmica lá. Ele esteve no Brasil várias vezes e ajudou a montar todo o processo. Ele, o Jacob Sieglin Schneider, que eram pessoas lá de Munique, psicopedagogos, ajudaram a compor esse conhecimento de uma forma mais didática e para depois ser transmitido e para também ser aprendido por profissionais que queiram treinar e aprofundar nisso. São 10 workshops básicos a formação, né? Ela não é só uma formação para aprender a constelação. Muitas pessoas fizeram a formação para fazer um processo terapêutico consigo mesmo, porque é um programa muito interessante, tem vários tipos de temas e que ajudam a ter um entendimento maior de si mesmo através da metodologia ali. Também o fato de você ter feito o curso não quer dizer que você vai sair constelando, não. Você vai ter que treinar muito, com muitas pessoas, né? Com muitos grupos, até que você tenha um domínio, ver muito material desses professores, desses mestres, né? Tem vídeos, tem filmes. Nós fizemos aqui no Brasil 2 vezes já a pós-graduação, que foi organizada por uma colega nossa, a Miriam Braga, lá de Brasília. E essa pós-graduação teve professores de vários lugares do mundo, principalmente os professores que eram colaboradores lá do Bert Helling nos anos, quando começou esse processo lá na Alemanha. Então, eles estavam mais na frente e foram passando para nós aqui esses conhecimentos nessas formações. E a primeira foi sponsorizada pela Escola Superior de Ciências da Saúde e o outro pela Unileia, a Escola Leia de cursos, formação de cursos superiores, né? A escola tinha sede lá em Brasília. Eu pude participar, foi muito legal, uma oportunidade muito legal e um conhecimento muito organizado. Tá bom. Você também vai muito para Itália, Alemanha, Hoje... Hoje não, como eu comecei esse processo vai já bem no estudar, começo, né? Não, eu vou lá para dar cursos, dar aulas, formações e trabalhar lá, atender pessoas. É assim, veio para cá para o Brasil, nós aprofundamos muito nisso e agora a gente vai para lá. Então, é um rebote, né? Então, a formação da Itália a gente fez, tem formação nos Estados Unidos, lá em Miami, em Boston, tem formações na Colômbia, na Argentina. Então, essas formações ela foram se expandindo e ela não é específica para psicólogos, são pessoas que mexem com terapias
em geral, né? Mas exige um curso superior para dar qualidade de conhecimento, né, maior. Então, pode ser feito por advogados, podem ser feito por administrador de empresa, para trabalhar em empresa com a metodologia das constelações organizacionais e também na parte educacional, que é as constelações educacionais ou pedagógicas, né? Marianne Frank, que é uma representante desse conhecimento, ela ainda está viva. A gente fez vários seminários com elas aqui no Brasil, na pós-graduação e nas formações. Então, vai ajudar a usar esses princípios na escola, no tratamento dos alunos, pai dos alunos, na própria staff da escola. Então, o pensamento sistêmico está infiltrando cada vez mais em quase tudo que a gente está fazendo, na ecologia, né, que é a manifestação básica desse pensamento. E a ecologia se tornou hoje a ciência meio de base. Tudo que não respeita os princípios ecológicos não é muito aceito. Apesar do capitalismo das multinacionais terem cada vez mais dominado o planeta, mas não adianta, existe uma coisa maior que se a gente não respeitar as regras ecológicas e os campos mórficos que compõem a vida no planeta, nós vamos ser destruídos, não tem jeito. Então, o pensamento sistêmico ele abrange tudo isso aí. Ok, um abração para vocês. Eu vejo vocês, quem for fazer a formação, vai encontrar comigo outras vezes, na qual alguns seminários, alguns módulos, eu faço a condução, principalmente no que diz respeito a essa parte da bioenergética, princípios da psicossomática, que é um pouco a minha especialização, na preparação dos profissionais. Logicamente que, como é um trabalho das ciências humanas, as ciências humanas você tem que passar pelos métodos. Antes de você sair fazendo constelação com os outros, você tem que passar por várias terapias e várias constelações para você ver isso em você. Depois é que você vai se aventurar em trabalhar com o sistema, depois também de saber um pouco o arcabouço teórico disso tudo e experiencial. Um abração, Instituto Imensa Vida, ela oferece para todos vocês essas formações agora de uma forma um pouco diferente, né? Algumas das matérias, alguns dos seminários, nós temos conseguido fazer eles online. Outros é impossível, vamos ter que esperar e fazer o retoque, depois, quando começar de novo, a gente poder fazer os grupos presenciais, porque é aí que você vai perceber mais esses campos atuando. Ok, um abração para todos.